بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على من أتى لهداية الناس. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos arrancar com a nossa 22ª edição do programa Conversas sobre Islã e hoje temos como tema o divórcio, um dos aspectos que está a dar de falar na sociedade em que vivemos, e decidimos abordar um pouco para trazer um conteúdo não novo, mas também recordar um pouco sobre esse critério que está sendo desleixado a cada dia que passa. E Sheikh Said, agradeço imenso por estar aqui conosco e vamos aqui falar um pouco sobre o sistema de divórcio, tendo em conta que a cada assunto, cada assunto que sai ou emerge numa família, não falta divórcio. Nós vamos a ver um dos casos que mais existe nos departamentos que atendem sobre a questão dos direitos humanos. Nós vamos olhar lá o divórcio. Há muito divórcio na sociedade em que nós vivemos. E desta feita, o que é o divórcio no Islã? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد, depois de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e mandar saudações para o nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gostaria de responder a questão acerca de divórcio. Divórcio na língua árabe chama-se at-talaq. At-talaq significa você deixar a sua esposa, ficar longe da sua esposa, que é at-talaq. Distanciar-se dela. Sim. Então, poderia alguém perguntar a questão, quando é que se dá o talaq? O talaq, Allah subhanahu wa ta'ala nos explicou a forma de dar à esposa o que é divórcio. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, disse فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala aqui explicou duas coisas. Primeira coisa, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo disse como: se elas vos obedecem, vocês não podem procurar plano para deixar elas. Exato. Se, por exemplo, a sua esposa, você vive bem com ela, você já começa a procurar porque você já viu outra mulher no bairro, quando chega em casa já confusão, você é mulher feia, não sei o que essas... Começa a querer já desculpa para criar um divórcio. Só está a procurar um motivo para fazer o quê? Deixar aquela senhora. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu isto. Exato, então é proibido procurar motivos para deixar sua esposa. Divórcio, deixar sua esposa. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Illa an ya'tina bifahishatin mubayyina." Somente a esposa se trazer o que é sujidade na tua casa. Por exemplo, você lhe pegou a sua esposa quando já está com outro homem dentro da casa. Sim. A fazer o que estão a fazer. Sim, aí se você não aguentar, você pode fazer o que? Dar divórcio. Você já é permitido fazer o que? Dar divórcio. Sim. E quantos tipos de divórcio existem? Temos, por exemplo, no Islã, temos 3 divórcios. Okay. Primeiro chama-se at-talaqatu raj'iyya. O segundo também chama-se at-talaqatu raj'iyya. O terceiro chama-se at-talaqatu al-ba'ina. Ok. Sim. Ok. Então, nós podíamos, por exemplo, dentro destes 3 divórcios, querer entender normalmente como é que funciona o talaq. Será que a expressão é essa normal que nós podemos falar, ou quantas palavras usa-se para o talaq, ou como é que a pessoa se expressa para entender que aqui já não há maneira, trata-se de divórcio? Por exemplo, se você e sua esposa dizer talaqtu, que já te deixei, vai embora, já não é sua esposa. Até fazerem brincadeira. Mesmo se forem brincadeira, você dizer talaqtu, que já te deixei, você partir e já não é minha esposa, já que ela não é sua esposa de verdade. Já divórcio aí. Já divórcio. Ou dizer faraqtu, que já distanciei contigo, você vai embora, já não é sua esposa. Ou sarrahtu, que você já está livre, vai, não é sua esposa, até fazer brincadeira, não é sua esposa. Agora, para aquela pessoa que usa essa expressão sem saber, por ignorância, como é que fica a situação dele?
Epa, se Porque há fazer... muitas pessoas que fazem, Sim. fazem, quer dizer, de propósito, ou fazem por ignorância também, mas fazem com tanta arrogância e de forma séria também. Como é que fica a situação? Se você fazer com a forma séria, você já não é sua esposa. Até se fazer em brincadeira, você não é sua esposa. Então, se você uma coisa fizeste sem você saber como isso é haram, isso é proibido no Islã, já vai ser o que mafu. É perdoado perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque você fizeste não saber, né? Ok. Sim. Ok. Então, depois do divórcio, qual é o período prescrito de espera? Allah subhanahu wa ta'ala, como disse no Surah Al-Baqarah, acerca de casamento, né? Sim. A pessoa que deixa a sua esposa, que está a dar divórcio à esposa, se uma mulher deixar, vai ficar 3 qurui, 3 meses completos. Depois daí, se o homem não ir voltar com a esposa, viver junto com ela mais, já o marido não vai ter direito de mandar a esposa vir em casa até fazer casamento de novo. Ok, significa naquele primeiro talak que ele dá depois de separar. Sim. Se ele quer volta, Tem que fazer antes de chegar 3 meses. Antes de 3 meses. Ele tem Acabar. aquele período para consertar toda essa situação de casamento. Sim. Se passar, Já não tem direito mais até fazer, noivar de novo, Sim. casar de novo. ele próprio é que tem que casar de novo. Sim. Ok, e para caso daquela mulher que perdeu seu marido, quanto tempo depois da morte ela tem que esperar? A mulher que perdeu o marido vai ficar 4 meses e 10 dias. 10 dias. Para poder reatar a sua... Sim. Depois de acabar 4 meses e 10 meses, 4 meses e 10 dias, Sim. já não tem problema, já está livre. Agora sobre o talak al-raj'i, o tempo prescrito qual é? Porque Será que aqui é o não- mesmo que acabamos de falar? Não percebi? Será que o talak al-raj'i é o mesmo? Sim, o talaca radia é aquele talaca que você pode voltar mais ficar com a sua esposa, que é radia'ia. Então temos aquele também talaca tulba'ina. Aquele talaca tulba'ina e aquele talaca que você deixa divórcio sua esposa 3 vezes. Agora, se nós estamos a falar sobre al-muharrama, talak al-muharrama, Que é a talaca tulba'ina. é baina, Sim, esse sim. muharrama. Sim. Como é que funciona? Eu não percebi bem esse. Talaca tulba'ina nos ulama nos ensina que se um homem deixar a sua esposa 3 vezes, a deixar a voltar com ela, divorciar e voltar com ela, divorciar e voltar com ela. O ulama nos ensina, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, o homem já não tem direito de voltar mais com aquela mulher depois de deixar 3 divórcios, até vir outro homem casar. Não é fazer plano, mandar um amigo, disse vai lá casar e depois não pode ele tocar, depois você lhe deixar, porque o Islã não está permitindo fazer o quê? Sim. É ele casar antes de fazer o que? Casar outro homem. Sim. Se você fazer isso, você vai ser o quê? Mal'un. Agora, neste caso, existem casos como estes que a pessoa dá esses talaks, né? Sim. O tempo prescrito expira. Sim. Neste caso, a mulher tem que casar um outro marido para fazer esse nikah até o tempo de divórcio para voltar com o próprio. Mas Sim. há certas pessoas que dão a entender que essa mulher divorciou com ele. Por exemplo, estamos a falar de uma pessoa com uma grande individualidade, Sim. com muito dinheiro, mas aconteceu isto. Sim. E a pessoa que é dada essa mulher para casar ou decide casar essa mulher, já tem essa indireta, diretamente, que essa mulher que você está a levar aí tem dono. Sim. Então é para você casar como sua mulher. E aquele leva durante 1 ou 2 dias ou uma noite, cria esse divórcio para voltar ao marido. Esse também pode se aplicar esse mesmo caso para Porque o chefe aqui acabou de falar. aí que é mais proibido Sim. você combinar com alguém para, por exemplo, dizer a ele, vai lá casar aquela pizza, por exemplo. Depois de uma semana você tem que fazer o quê? Divorciar aquela senhora. Sim. Você aí vai ser amaldiçoado com Allah subhanahu wa Então é ta'ala. maluco já, Sim, amaldiçoado, sim, porque está a sim. fazer algo de propósito. Está a dar a conhecer que tem que fazer isso. Sim. Não está a seguir com a norma. Então, se ele deixar por vontade dele, já não tem problema, você pode ir voltar com a sua esposa, sem problema.
Shukran. Então, esse é o critério de Tolak. Então, podemos aqui entender um pouco sobre aquilo que o Sheikh aqui falou, no que tange ao divórcio. É um tópico muito vasto que precisa de uma clarificação total, porque se nós formos a ver os dias de hoje, há muitos casamentos concubinato, ok? Decidiram duas pessoas estarem juntos, o pai dela concordou, a mãe concordou, pode levar, ela já é sua, não paga meher, não faz nada. Então, coisas como estas são proibidas no Islã. Não se pode usar o shigar. É shigar, né? Sim, casar sem meher, casa, é fazer troca, né? Leva minha irmã, vou te dar minha irmã. Essa chama-se a shigar. A shigar. Não. E lá shigar a Islã é proibido. Sim. E também mesmo aquele critério aplica-se para aquela pessoa que veio ou porque tirou algum dinheiro, sustentou a casa e ficaram satisfeitos com a generosidade dele e entregar a filha. Também esse critério não é aconselhável no Islã, é proibido. Sim. Então, com estes nós vamos falar com esses pequenos apanhados aqui, com promessa de voltar na próxima edição com alguns conteúdos que possa também nos ajudar naquilo que nós implementamos na nossa dieta diária. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.